Olá, aluna, aluna. Vamos então à situação de aprendizagem garrafa ou lata, o que é melhor para a bebida. Monitoramento do guia de aprendizagem para a semana do dia 16 a 20 de março. Essa é a segunda situação de aprendizagem, essa que nós estamos lidando, ok? Os objetivos, a habilidade desenvolvida nessa situação de aprendizagem. É importante ressaltar novamente das técnicas de estudo que você aprende nas aulas de orientação de estudo, que são importantes para você aperfeiçoar a sua forma de estudar. Então façam o uso dela, assistam os vídeos disponíveis na atividade toda, façam suas anotações e é importante que você deixe disponível para que você possa elaborar seu mapa conceitual ou mapa mental, como você preferir, que será útil ao final na entrega dessa atividade. Iniciando a situação, nós vamos falar um pouquinho a respeito, fazendo essa leitura aqui. Para controlar o aquecimento e resfriar objetos, máquinas ou ambientes, levamos em conta o calor específico, Então, o calor específico de cada material, ele é o responsável por controlar o aquecimento, o resfriamento de objetos, ambientes, máquinas, outras coisas mais. Mas do que depende esse aquecimento e resfriamento? O aquecimento e resfriamento depende da quantidade de energia em forma de calor que é retirada ou que é fornecida para determinado objeto, ambiente ou máquina. Assim como nós vimos nas nossas atividades aí também do laboratório. A capacidade térmica, ela tem relação direta com o calor específico. E o calor específico ele pode ser definido como quantas calorias de energia necessitamos para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. Então, quando você ouvir falar no termo calor específico, nada mais é que a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para 1 grama de um determinado material para que ele possa variar 1 grau Celsius. E essa energia, essa quantidade de energia térmica, que no caso ela pode ser mensurada matematicamente através dessa expressão, Essa expressão aqui é a mesma que essa aqui, só que elas estão escritas de uma forma diferente, ok? Então aqui o C, como fala aqui, é o calor específico da substância, que é aquela quantidade de calor que eu forneço para 1 grama do material para que ele varie 1 grau Celsius. A letra Q é a quantidade de calor fornecida ou cedida, ou seja, aquilo que eu forneço ou o que eu retiro, medida em calorias. A letra M significa massa da substância, medida em quilograma. E o delta T, delta todo mundo já deve ter ouvido falar a questão do delta significar variação, tá ok? Delta nada mais é que a variação de alguma grandeza física, que nesse caso aqui nós estamos lidando com a temperatura, então o delta T é a variação de temperatura medida em graus Celsius. Tá? Então, cada uma dessas letras aqui disponíveis nessa equação, elas têm o seu significado, ok? Conforme eu acabei
de narrar para vocês. O produto do calor específico e a massa é conhecida como capacidade térmica. Cada material tem a sua capacidade térmica. Quando eles são misturados, né, ou em diferentes temperaturas, eles trocam calor entre si. O calor, como sabemos, o calor ele flui do corpo mais quente para o corpo mais frio, sempre do corpo que tem temperatura maior para o corpo que tem temperatura menor, ok? Se nós estivermos trabalhando com um sistema isolado, aqui, se nós considerarmos um sistema isolado, o que é um sistema isolado? É um sistema que ele não perde calor para um outro corpo ou para o meio ambiente. Tá? Nesse caso, nós podemos trabalhar com essa igualdade, a quantidade de calor cedida somada à quantidade de calor recebida, tem um produto como igual a zero. Os motores de combustão, como nós já vimos, eles precisam de um sistema de refrigeração, foi tema de uma das nossas atividades práticas no laboratório, né? E essa refrigeração a ar ou a água, para que elas tenham a mesma eficiência, elas têm que retirar a mesma quantidade de calor. Então, o carro, quando ele é refrigerado a água ou o carro ele é refrigerado a ar, a quantidade de calor que é a ser retirada são as mesmas. Mas visto a necessidade, a evolução dos motores, hoje nós sabemos que a refrigeração a ar ela já não consegue retirar a quantidade de calor necessária pelos fatores, principalmente pelo fator do desempenho que os motores modernos têm. Uma tabela a respeito dos calores específicos, né, só para a gente interpretar aqui, a água ela é a referência, o calor específico da água tem valor 1, certo? Porque é a substância mais encontrada no planeta e ela é disponível em todos os lugares. Significa que, para que 1 grama de água varie 1 grau Celsius, eu preciso fornecer uma quantidade de uma caloria. E assim por diante. O gelo, que é a água no estado sólido, eu preciso fornecer meia caloria para que ele varie 1 grau Celsius. E a mesma coisa aqui com o cobre, o ferro, o alumínio e outros mais. Também alguns alimentos, né? O queijo, a carne de porco, a carne de galinha. Então aqui nós vamos vendo que a quantidade de calor, elas têm uma relação com o fornecimento, com a variação da temperatura na realidade. Em suma, duas coisas importantes sabendo disso, né? Se nós voltarmos aqui na tabela, nós vamos ver que o alumínio ele tem um calor específico menor que o do vidro, ou seja, eu preciso fornecer calor, menor quantidade de calor para o alumínio, para que ele varie 1 grau Celsius, e da mesma forma ele perde calor mais rápido, ou seja, são corpos que trocam calor de alumínio que trocam calor de uma forma mais rápida, enquanto o vidro ele demora mais tempo para trocar calor. Aqui, conforme nós estávamos falando na situação de aprendizagem, as latas de alumínio têm uma capacidade de gelar com maior rapidez, porque ela tem um calor específico mais baixo. Eu preciso fornecer menos calor para que ela, ou retirar menos calor para que a temperatura varie mais rápido. Em relação às garrafas de vidro, já que o alumínio é o melhor condutor térmico, devido a esse fato do calor específico ser menor. Apesar do resultado, a gente tem que tomar cuidado, as latinhas de alumínio também esquentam logo.
É a história da caneca, né, de alumínio. As pessoas que gostam de tomar água em caneca de alumínio falam que a água fica mais gelada na caneca de alumínio, que não corresponde à verdade. Por quê? Elas, no contato com a mão, elas por serem metal, por conduzirem calor de uma forma mais fácil, dão a impressão que elas são mais geladas, mas ao mesmo tempo elas esquentam a água ou a bebida de uma forma bem parecida, bem mais rápida. As garrafas de vidro demoram mais para resfriar a bebida, porém mantêm elas geladas por mais tempo. Então, quando nós vemos isso, dá para ser visto na prática também, se nós tivermos bebidas numa garrafa de vidro, ela se mantém gelada por mais tempo. Então, aquela história, a garrafa de uma lata de alumínio, ela mantém a cerveja gelada por mais tempo, e isso não corresponde com a prática. Então nós temos aqui 2 vídeos, importante que vocês assistam. Então cliquem, assistam aos 2 vídeos no material que foi enviado. Em seguida, façam os exercícios. Também há links no formulário enviado para que você assista de uma maneira mais detalhada esses vídeos com explicações de outras formas de outros professores. Resolvam os exercícios. Esses exercícios eles estão disponíveis para você fazer a resolução. Sabendo disso, agradeço a atenção de todos e muito obrigado.